Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Alisson Duarte e estou aqui para a gente falar de frações, tá? Então, dando continuidade aos nossos estudos, vamos iniciar aí com a parte de fração. Mas por que é que eu preciso estudar frações, pessoal? Então, as frações consistem em um número que exprime uma ou mais partes iguais de um todo. Então, existem várias maneiras de se representar frações, mas por que eu preciso estudar frações? As frações hoje elas estão inclusas no nosso dia a dia, certo? Seja através dos números, né, das representações dos números, seja através de gráficos, né, que podemos representar os resultados e assim por diante. Então, nós temos vários exemplos aí de representação de fração. Se você abrir hoje um telejornal, você vai ver representações nos noticiários, nos jornais, em sites, revistas, representando as frações. Mas vamos lá, vamos ver aí, vamos dar uma estudada aí no que representa as frações. Tá? Essas frações indicam as partes de um todo. Então, representam o que? Números naturais, certo? Que vão ter um formato aqui de A sobre B. Né? Esse A sobre B, onde o valor de A é chamado de numerador, o valor de B é chamado de denominador, que é exatamente o valorzinho que fica aqui embaixo. Tá? E nós temos a nomenclatura dessas frações. O que é isso? É saber como é que a gente lê essas frações. Então, veja só. Eu tenho aqui 1 sobre 2. Né? Quando você vê essa barrinha, a gente vai dizer que está sobre. Tá? Então, 1 sobre 2. Também representa na forma de leitura 1 meio. Tá? Aqui, nós vamos ter ó, 2 sobre 3. Nós temos 2 terços, 5 sobre 4, tá? Então 5 quartos, 3 sobre 5, também a gente pode ler 3 quintos. Muito bem. Quando eu tenho uma representação decimal, a gente vai ler da seguinte forma: 1 sobre 10 é a mesma coisa de 1 décimo. 7 sobre 100 é a mesma coisa de 7 centésimos. Veja que o denominador vai representar aqui o centésimo. Né? E aqui 2 sobre 1000, nós teremos 2 milésimos. Tá? Para finalizar aqui, nós temos 2 quinzeavos. Quando a gente passa de 9, né? Nós começamos a representar com a representação final com avos. Porque, por exemplo, 1 sobre 10, a gente representa 1 décimo. Se fosse 1 sobre 9, nós representaríamos 1 nono. Então, se eu tivesse 1 sobre 11, então nós iríamos dizer que temos 1 sobre 11 avos, certo? 12 sobre 57, 12 57 avos, certo? 44 sobre 182, nós teremos 44 182 avos, certo? Essa é a maneira de representar. Lembre-se que no final, passando de 9, nós vamos inserir avos, tá? Melhor dizendo, passando de 11, vamos inserir avos no final. Ok? Bom, próximo passo agora é entender um pouquinho dessas frações. Então vejamos o seguinte. Olha só esse gráfico aqui, olha. Vamos representar as frações. Então, eu tenho um gráfico aqui que eu tenho 1, 2, 3, 4. Está dividido em 4 partes. Mas vejam que 2 estão pintados de azul. Então, nós temos a seguinte representação. 2 num total de 4.
Então, veja, eu tenho 2 pintados no total de 4, certo? Isso também a gente entende como isso sendo uma barra de chocolate, por exemplo. Eu vou dividir, certo? Entre 2 pessoas. Então, o que é que eu vou fazer? Se eu tenho 4 pedaços, tá vendo, ó? Eu posso comer 2 e a outra pessoa comer 2. Então, isso representa 2/4 da minha barra de chocolate. Então, podemos representar assim, com essa barra deitada, uma quedinha para a direita, mas também a gente pode representar dessa forma aqui, 2/4, certo? Aqui nós temos 5 terços, né? 5/3. Isso quer dizer o seguinte, que eu vou ter uma parte inteira, certo? Daqui a pouco a gente vai ver por que essa representação. E eu tenho 2 pintadinhos no total de 3, certo? Então, isso aqui é a mesma coisa disso, tá? Lá na frente eu explico mais um pouquinho sobre essa fração que a gente vai chamar de fração imprópria, tá? Então, aqui embaixo eu tenho 10 barrinhas de chocolate, vamos supor, a minha barra de chocolate grande está dividida em 10 barrinhas. Então, comi 10 no total de 10, certo? Então, a gente representa dessa forma aqui, 10/10, ok? Não esquente com essa aqui, 5 terços, que a gente vai ver o porquê disso aí, tá? Vamos lá. Tipos de fração, como eu estava dizendo a vocês, olha só. Veja só aqui, ó, o numerador é menor que o denominador. Então, a gente vai chamar isso aqui, pessoal, de fração, tá? Fração própria. Professor, o que é uma fração própria? É quando o numerador, ó, esse aqui é o numerador, é menor do que o denominador. Lembre-se que isso aqui é a mesma coisa disso aqui, ó. Beleza? 3/7 ou 3/7. Beleza? Então, o numerador é menor do que esse. Então, a gente chama de fração própria. 2/4. Ó, 2/4, ou seja, 2/4. Certo? Representando aqui, para você entender melhor, eu tenho uma barrinha de chocolate, tá? Dividido, pessoal, em 4 partes. Beleza? Então, se eu tenho 1, 2, 3, 4, por que é que eu sei que é 4? Porque esse número aqui de baixo vai indicar a quantidade de pedacinhos de chocolate. Então, de 4, eu vou comer 2 pedaços. Então, veja só que sobrou para mim, certo? 2 pedacinhos que eu comi de chocolate no total de 4. Veja que é uma fração própria. Por quê, professor? Porque o numerador, que é esse aqui, certo? É menor do que o denominador. Ok? 5/11, como eu já tinha falado. 5/11. Também é uma fração própria. O numerador maior que o denominador. Agora vamos falar das frações impróprias. O que são as frações impróprias, professor? O numerador é maior ou igual que o denominador. Então, vamos começar nessa aqui, ó. 7/3. Veja que o 7 é maior do que o 3. Então, por isso que a gente denomina sendo frações impróprias. Certo? É exatamente quando o numerador for maior do que o denominador. Ou tem a opção de ser também igual. Quando forem iguais, tá? Também chamamos de fração imprópria. Outra, 9/2. Também é uma fração imprópria, porque o 9 é maior do que o 2. Então, não esqueça, frações próprias, que é essa aqui de cima, observe que o numerador é maior que o denominador. Tá? Frações impróprias é quando o meu numerador, tá aqui o meu numerador, é maior do que o meu denominador, tá? Se liguem nisso aí. Muito bem, vamos em frente. Frações
aparentes. O que é isso? O numerador é múltiplo do denominador. Exemplo. Pessoal, lembre-se que a gente já falou sobre múltiplos, tá? Em aulas passadas. Então, se eu tenho 4 sobre 2, observem que dividindo 4 para 2 vai me dar um 2. Então, 2, tá? É o resultado da divisão de 4 para 2. Então, 4 é divisível por 2, certo? E 4 é múltiplo de 2. Então, isso a gente chama de fração aparentes, certo? Ó, 18 sobre 3. Se eu dividir 18 para 3, vai me dar 6, certo? E veja que 18 é múltiplo de 3. Assim como 10 é múltiplo de 5. 10 dividido para 5 dá 2. Ou seja, 2 vezes 5 dá 10. Então, o 10 é múltiplo do 5, tá? E frações unitárias são as mais fáceis. É quando o numerador, pessoal, é 1. Vejam só, numerador é 1. Beleza? O denominador jamais poderá ser 0. Não esqueçam disso. Então, chamamos de frações unitárias, quando o numerador é 1, certo? Aqui nós temos as frações decimais, tá? Essas frações decimais é aquelas que a gente pega uma fração, pessoal, e divide e encontramos um número decimal. Então, se eu pegar, por exemplo, 2 dividido para 10, ó, 2 sobre 10. Não esqueça, isso aqui sempre será uma divisão. 2 dividido para 10. Então, eu vou acrescentar um zero aqui, tá? Acrescento um 0, aqui e multiplico por 2. Então, teremos 20 menos 20 dá 0. Então, veja que isso aqui a gente chama de decimais. Então, tanto faz eu representar essa fração assim, como representar assim, é a mesma coisa, certo? Uma dica é você pegar, por exemplo, ó, 1 dividido para 100, tá? Você observe, neste caso aqui, perceba que eu tenho 2 zeros aqui embaixo, né? Na centena. Então, uma dica é só você pegar, certo? Acrescentar o 0, certo? E contar quantas casas eu tenho. 1, 2. Então, o que é que eu faço? 0, 1. Professor, de onde veio esse 1? Daqui, ó. Esse 1. Não são duas casas decimais? Né? O 100 aqui, ó, são 2 zeros. Então, é só você fazer 0, certo? E conta quantos zeros? 1, 2. Então, eu faço 1, 2. Coloco 1 aqui. Alguns também mostram o seguinte. Uma dica, né? Um macetezinho. É só você pegar. Quantos zeros tem aqui? Tem 2. Então, coloco. E o número daqui de cima? É o 1. Muito bem. Quantas casas decimais eu vou ter? É só colocar 1, 2. Por quê? Porque eu tenho 2 zeros aqui. Certo? Isso aí serve como dica para vocês. Então, não esqueça. Sempre nós teremos uma divisão numa fração. Seja lá qual for ela, pessoal, teremos uma divisão. Se eu tiver, por exemplo, 5 sobre 2, certo? Eu também posso representar 2,5. Não esqueça, eu tenho R$5 dividido para 2. Então, representa 2,5. Beleza? Então, vamos falar agora das ordinais. Frações que assumem a forma de A sobre B, onde A é um número inteiro, ou seja, esse número de cima ele pode ser tanto negativo quanto positivo. Então, nós temos menos 3 sobre 10, certo? Veja que aqui eu tenho 4 sobre 5. Esse número ele está negativo, certo? E aqui ele está positivo, ok? Veja que esse outro também ele está positivo, 1 sobre 8, beleza? Veja a diferença aí de frações ordinais, é quando o numerador
certo? É um número inteiro, ele pode ser positivo ou negativo, beleza? Onde A é um número inteiro qualquer e B um inteiro positivo, ou seja, o B tem que ser sempre positivo, tá bom? Vamos em frente, vamos lá. Bom, então aqui chegamos agora nas frações irredutíveis, né? E simplificação de frações. O que é isso, professor? A gente vai tornar a fração mais simples possível. Então, a gente tem por obrigação de tentar simplificar essa fração. E como é que se faz isso, professor? Você tem que procurar um número que divida tanto o numerador, no caso aqui, um número que divida tanto o 20, como divida o 100. Certo? Aí, pessoal, não se preocupe, é uma questão de treino para poder vocês identificarem. O ideal é que você ache o maior número possível, mas caso você não encontre, você pode começar simplificando por 2 sem nenhum problema. Eu vou fazer das duas maneiras. Então, primeiro, eu vou achar um número que divida tanto o 20 quanto o 100. Então, eu posso começar por 2. Ah, mas, professor, poderia ser um número maior? Deve, certo? Deve. Mas eu posso querer ser mais prático, mais rápido. Então, se eu observar bem, o 20, por exemplo, divide tanto o 20 quanto o 100. Ó. Então, 20 dividido para 20 vai me dar 1, correto? 100 dividido para 20 vai me dar o quê? 5. Perceba agora que essa fração ela não pode ser mais simplificada. Não dá mais para simplificá-la, certo? Isso a gente chama de fração irredutível. Ela já foi simplificada e agora ela é irredutível. Beleza? Agora vamos pensar no seguinte. Professor, não sabia que dava para simplificar por 20. Então, não tem problema, pessoal. Você pode pegar, achar um número menor. Por exemplo, professor, pode começar por 2? Pode. Dá para começar por 2, porque o 2, ele é o número par, né? E aqui, como eu tenho 20 e 100, são dois números pares. Então, com certeza, são divididos por 2, tá? Todos os dois são divididos por 2. Então, 20 dividido para 2 vai dar 10. 100 dividido para 2 dá 50. O professor já está irredutível? Não. Infelizmente, a gente tem que continuar. Pode ser ainda por 2? Pode. Mas lembre-se que se eu não for atrás de um número maior, eu vou ter mais trabalho. Certo? Então, por exemplo, professor, poderia ser por 5? Pode. Ó, por 5 dá certo. 10 dividido para 5, 2. Beleza? 50 dividido para 5, 10. Muito bem, estamos quase lá. Professor, agora não dá mais por 5. Não tem problema não. Posso voltar para o 2. Dividir. O importante é torná-la irredutível. Então, 2 dividido para 2 vai dar 1. 10 dividido para 2 vai dar 5. Exatamente a nossa resolução anterior. Muito bem, vamos na próxima aqui, ó. 4 sobre 16. Eu já sei que é dividido por 4. Por quê? Porque 4 vezes 4 dá 16. Ó, e 4 é dividido para 4. Ah, professor, mas eu não sei se eu vou lembrar disso. Não tem problema. Não são pares os números? Vamos começar a dividir por 2. Então, 4 dividido para 2 dá 2. Beleza, 16 dividido para 2 dá quanto? Dá 8. E agora, professor? Se quiser continuar por 2, aliás, continuar não, deve continuar por 2, né? 2 dividido para 2 vai dar 1, e 8 dividido para 2 dá 4. Olha só, não consigo mais simplificar, certo? Quando der 1 aí, nesse caso, você pode parar a simplificação. Então, achei a fração irredutível. Então, não esqueça, certo? A simplificação significa reduzir uma fração original em outra fração equivalente, com números menores.
Então, se você começou a simplificar e o número deu maior, pode parar, que você errou. Então, para tal, é necessário fazer contínuas simplificações. E é isso que eu estou dizendo. Se você não achar logo o número de cara, comece pelo um número baixinho, que dá certo do mesmo jeito, tá? Então, fica a dica aí, pessoal. Vamos aqui à frente agora com as frações mistas, tá? Frações mistas. E aí, eu quero voltar exatamente naquela questão que eu disse a vocês que eu queria explicar um pouquinho mais na frente. Vamos lá. Essa aqui, ó, lembra? A gente falou, disse, pessoal, lá na frente eu vou explicar o porquê disso aqui. Então, chegou a hora de explicar. Então, vamos lá. Isso é o que nós chamamos de frações mistas, tá? Então, se eu tenho, por exemplo, aqui 5 terços, como tinha lá na frente, acabei de mostrar, certo? Isso é uma fração mista. Por quê? Porque aí eu vou ter uma parte inteira, certo? E uma parte fracionária. Então, por isso que não está clara aquela representação. Mas vamos entender da seguinte forma. Eu vou pegar o 5, vou dividir para 3, certo? Lembra que eu disse que a fração sempre será uma divisão? Então, vamos lá. 5 dividido para 3 dá por 1. 1 vezes 3, 3. Menos 5 menos 3, 2. Isso quer dizer o seguinte, ó, que a minha fração vai ser representada por uma parte inteira, que é esse aqui, certo? Multiplicada por uma fração, onde eu vou ter o resto, 2 terços, tá? Beleza. Como assim, professor? O que isso quer dizer? Isso quer dizer que eu tenho um pedaço de chocolate inteiro, certo? Um pedaço de chocolate inteiro, dividido em 3 pedaços, porque aqui é um 3, ó. 1, 2, 3, tá aí, ó. Comi esses 3 pedaços. E um outro pedaço do mesmo tamanho, certo? Dividido em 3, mas só comi 2. Sobrou 1. Por isso aquela representação. Então, tanto faz, pessoal, eu dizer que eu tenho 1 inteiro, certo? Vezes 2 terços, como eu falar que eu tenho 5 sobre 3. Por que é que eu sei disso? Porque nós temos uma fração mista. A fração mista, ela é representada por uma parte inteira multiplicada por uma fração. É o que completa, né, a parte inteira. Então, não esqueçam disso. Nesse caso aqui, ó, eu tenho 2 representando a parte inteira, vezes 2 terços. Então, isso aqui é a mesma coisa, é equivalente a 8 terços. Por que, professor, 8 terços? Porque eu vou pegar o 8, ó, vou dividir para 3. Veja que é para dar isso aqui, ó. Então, eu vou ter 2 vezes 3, vai me dar 6. Sobra 2. Concordam comigo? Então, olha a parte inteira qual é? 2, certo? Então, parte inteira 2. Vezes quem? Vezes 2 terços. Tá? E uma dicasinha. Será que isso está certo, professor? Esse cálculo que o senhor fez? É só você pegar, multiplicar. Veja só. 3 vezes 2 vai dar 6. Então, vou multiplicar. 3 vezes 2 dá 6. E 6 mais 2 vai me dar 8. Então, terei a fração 8 terços. Então, tanto faz eu falar, eu tenho 2 inteiros, né? 2 com uma parte inteira, vezes 2 terços, como eu falar 8 terços. É a mesma coisa. Então, veja bem a representação de frações mistas, tá? Aqui é um exemplo de frações mistas. Beleza? Quando eu tenho uma parte inteira e uma fração complementando. Ok? Frações mistas. E aqui eu coloquei o processozinho para vocês tentarem entender, tá? Tentar fazer em casa depois. Então, por exemplo, 21 sobre 5
é a mesma coisa de 4 vezes 1/5. Como é que eu cheguei nessa fração mista? Veja só, peguei 21, dividi para 5, olha, 21 dividido para 5, dá 4, 4 vezes 5, 20, 21 menos 20, vai dar 1. Então, não esqueça, o 4, certo? Do quociente é a parte inteira, e o resto é exatamente esse 1 aqui, e o divisor, certo? O divisor é esse 5 aqui. Ok, pessoal? Então, eu espero que tenha compreendido. Se possível, assista essas aulas novamente. E qualquer dúvida, pessoal, posta no fórum, tá? Posta nos comentários e fique à vontade para tirar qualquer dúvida comigo, tá bom? Então, até a próxima. Tchau.